Você já se perguntou se está vivendo um amor verdadeiro, ou apenas aceitando migalhas de afeto por medo de ficar só? Respira fundo, porque a conversa de hoje é um alerta espiritual que pode abalar suas certezas mais profundas sobre relacionamentos. Baseado nas falas impactantes de Maíse Braga no programa Casa de Dona Maria, da FEB TV, vamos mergulhar numa reflexão urgente sobre o amor, o que cura, o que aprisiona e o que destrói. Você tem se anulado em nome de um relacionamento? Tem medo de recomeçar por pressão da religião ou da sociedade? E se eu te dissesse que existem espíritos sofrendo, do outro lado da vida, por nunca terem se amado de verdade nesta existência? Histórias de dores silenciosas, lares em ruínas, almas aprisionadas por promessas feitas com medo, e não com amor. Hoje, você vai entender que auto-amor não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. E que seguir preso a uma relação por culpa ou apego pode custar muito mais caro do que a solidão. Assista até o fim. Essa mensagem pode abrir seus olhos e salvar sua alma de um destino repetido. Cada encontro, nós recebemos 2 convidados para conversar com a gente sobre esses assuntos, tomar um chá, comer um bolo. E hoje a gente tem a alegria de receber essas irmãs muito bem-vindas. Nós estamos aqui com a Patrícia Braga, que é pedagoga e especialista em educação sexual. Certo? Certo. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. E nós temos também a Maíse Braga, que é uma palestrante espírita internacionalmente conhecida. Bem-vinda, Maíse. Obrigada, minha amiga. Meninas, nós vamos falar hoje sobre relacionamentos amorosos. E aí a gente vai trazer aqui para começar a nossa conversa um trechinho do livro da Joana de Ângeles, O Amor Imbatível Amor, né? Pela psicografia de Divaldo Franco, que diz assim: inata em a criatura humana, a afetividade é fundamental para um desenvolvimento emocional saudável, respondendo pela felicidade e autorrealização do ser. E aí, a gente queria saber, né, de vocês aqui. A Joana, nesse trecho, fala sobre esse intercâmbio das relações afetivas, esse intercâmbio afetivo entre as pessoas que compõem, né, um relacionamento, como um elemento de estabilização emocional, de fato, né? Como que a gente pode conciliar essas necessidades nesse mundo, numas relações líquidas, fugazes, né, em que as pessoas mesmo parecem ter medo de se expor seus interesses, suas emoções, né? Fiquem à vontade. Você pode falar. Então, eu penso que quando a gente fala em afeto, né, a gente fala no afeto de afetar. E quando eu afeto outro, em qualquer tipo de relação que a gente pode ter, eu afeto de maneira positiva ou negativa. Ou um pouquinho dos dois. Ou um pouquinho dos dois. Uma relação amorosa, seja ela qual for hoje, ela é uma grande aventura, gente. Sabe? Ela é uma aventura, porque ela é um desafio. No mundo que a gente vive, aí você fala do Bauman, né, que fala sobre as relações líquidas, sobre o amor líquido, é porque não é amor. O amor que a gente acredita é um amor profundo, é um amor que tem generosidade, é um amor que tem aceitação, mas é um amor que não se dobra ao outro, porque uma pessoa e a outra estão caminhando na mesma trilha e estão caminhando juntos. Ninguém está na frente, ninguém está atrás, não tem um puxando o outro, né? Amor é uma parceria no mesmo ritmo. Uhum. Esse é o amor, né? Esse é o relacionamento amoroso. É aquele que tem escuta, que tem partilha, que tem momentos bons e menos bons juntos, e que a pessoa se compromete a estar com a outra. Então, né? Tem que ter uma disposição também das pessoas, claro, de afetarem e se deixarem ser afetados. Claro, né? Quando você fala que a pessoa não gosta de se expor, né? Às vezes a gente percebe em terapia que a pessoa chega e diz assim, mas eu não vou ficar dizendo para ela que eu amo todo dia. Por quê? Porque você não ama? Não, eu amo, eu adoro, mas eu não posso ser o lado da relação que fica demonstrando amor enquanto a outra pessoa não demonstra. Por que eu não posso ser a pessoa especial dessa relação? Por que eu não posso ser aquele que ensina o outro a
a afetar ou a introjetar as suas emoções. Por que eu não posso ser essa pessoa? Facilitar que o outro ame. Eu posso ser essa pessoa. Se o amor é verdadeiro, eu não vou me sentir menor, né? Eu não vou me sentir subjugada numa relação só porque eu devo mostrar para o outro como é amar. De forma nenhuma. Desde que esse outro entenda e se deixe afetar. Né? Então, essa coisa do afeto, e aí ela fala também que você se realiza, né? Quando você tem essa relação, depende da relação. Né? Joana continua depois e deve falar isso, inclusive, em outras obras. O amor que deixa você se sentir pior do que você é, ele não é esse amor que ela está dizendo que é inato e que a gente precisa cultivar. Não é esse amor. Vamos repetir essa frase, porque eu acho que ela deve ser gravada em todos os nossos corações. Por favor, você que está aí dirigindo, lavando louça, pare e preste atenção agora. Por favor, Patrícia. Sim, eu já até me perdi. Nossa, eu fiquei, será que o que eu falei foi tão importante assim? Eu achei extremamente importante que se o amor faz com que você se sinta pior. Isso, ele não é amor. Não é. As pessoas não é se submetem a migalhas de amor, né? Eu acho que esse é o cuidado que a Gabi veio falando assim, né? Isso, exatamente. E quando a gente ainda usa dizer que não vai mudar esse relacionamento porque uma religião ou porque alguém disse que eu tenho que continuar nesse relacionamento tóxico até o final dessa vida para pagar aquilo da vida passada, isso é um grande erro. Porque quando nós chegarmos, seja lá onde for, né, onde as pessoas acreditam ou imaginam que seja, né, e alguém vai perguntar para a gente, o que você fez da sua vida? Né? E aí você vai dizer assim, eu não fiz nada, eu achei que eu estava pagando alguma coisa estando do lado daquela pessoa. Gente, a gente não tem que pagar nada, sabe? A gente precisa vivenciar coisas para buscar a nossa evolução. E pode ser que esse amor venha com um companheiro ou companheira e pode ser que ele venha de outra forma. Porque existem muitas formas de afeto. Né? Então, eu acho que quando a gente lê uma frase tão profunda como essa, vale uma reflexão enorme. Eu sempre digo que esses livros, principalmente de Joana, são livros que você tem, assim, você tem que ler em um ano, porque cada capítulo é uma... Nossa, né? Assim, é um desafio. Estudo, é um né? estudo, exatamente. Não, e você sabe, Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. No fundo, há alguns enganos que nós temos dentro de nós e que levamos para o relacionamento amoroso. Por exemplo, eu não sou o suficiente sozinha. Outra, fulano vai me fazer feliz. Ai de fulano, se ele não for tudo que eu acho que ele é. Pobre do fulano, olha que peso. Sabe? As pessoas, quando uma palestra acaba, mais de 90% que vem falar de por que eu sou só, por que meus namoros não dão certo. E aí, quando você falou de Jesus a palestra inteira, você fica pensando assim, meu Deus, será que a pessoa entendeu alguma coisa? Porque você propôs a ela uma coisa mais alta e ela ainda está naquela dificuldade de, no fundo, eu sou feia, no fundo, ninguém me quer, no fundo, eu devo ter um karma imbatível, porque nada dá certo para mim, no fundo, eu não mereço ser amada, que é a coisa que as mulheres mais pensam. Eu fico irada com isso, mas é a pura verdade. E aí, claro, nós temos que tomar cuidado, porque a doutrina espírita é confortável. Chega a pessoa, agora eu já sei. Agora eu já sei, porque eu não casei, não tive filho, não realizei meu sonho de afeto, porque eu estou resgatando, como disse a Patrícia, sabe? Porque eu tenho que levar isso até o final. Mas tem uma coisa que a gente esquece, que quando a gente chegar do lado de lá, vão ter algumas indagações, mas vão perguntar também se nós fomos felizes. Nossa, eu nunca, em 30 e muitos anos, não vou revelar a minha idade aqui, mas 30 e muitos anos de espiritismo, ouvi isso. Que minha filha vai ser talvez a primeira pergunta, sabe? Olha, Maria Dolores contou através do Chico, e ela teve uma vida, ela era gordinha, na Bahia, passou por todos os preconceitos, não vem dizendo que isso começou agora, porque não começou, mas ela sempre buscou alguém que a amasse e nunca encontrou.
né? Porque ela era uma alma muito sensível, uma alma difícil de encontrar outra alma. Mas ela conta que no mundo espiritual, a primeira coisa que os mentores perguntaram, e aí, Dolores, você está voltando da Terra? Que notícias você nos traz? Aí ela começou a falar da própria vida. Ah, não deu certo isso, não deu certo aquilo, não deu certo aquilo outro. E aí ela termina o relato dela e diz assim, ah, Senhor, que coisa difícil a alma livre no além. Eu apenas quisera ser amada, não amar a ninguém. Olha. Então, ela entrou numa auto-observação, entendeu? De que ela reclamou tanto de nunca encontrar ninguém. No fundo, aquele amor que ela achava que era impecável, não era. Então, nós temos que nos conhecer profundamente, saber o que realmente queremos, sabe? E com entusiasmo buscar isso, dar oportunidade para outro, não existe ninguém perfeito. Nem a gente. Sabe? A começar pela gente. A começar por nós. E Maíse, e tem essa questão também que você falando, né, sobre essa questão das palestras, Sim. né, você falando tanto de Jesus. Sim. E aí, às vezes, a gente fica lá remoendo as nossas inseguranças Sim, e as nossas a pessoa expectativas. apequena um pouco aquilo que você propõe a ela, Isso. ver a vida mais alta para aquele cotidiano. Às vezes tão perverso, sabe? Perverso a ponto de dizer, não, eu sou uma culpada mesmo. E se conforma com essa, não, é o meu karma, era isso que eu deveria viver, quando na verdade você está falando de Jesus ali, está falando sobre um projeto de melhoria contínua que nós temos que abraçar. Às vezes é justamente a minha insegurança e meu excesso de expectativas que está dificultando me relacionar com alguém. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E quando eu me abro para essas questões do autoconhecimento, me trabalho internamente, às vezes você se abre para novas experiências afetivas, não é? Há muitos anos atrás, um amigo meu tinha uma filha de 4 anos e os dois estavam juntos assistindo um filme. E era um filme romântico. E aí ele disse para ela, você sabe que papai te ama muito, né? Você sabe que papai tem muito amor por você. Ela, com 4 anos, disse a ele, pai, você me ama do jeito que você quer me amar, não do jeito que eu quero ser amada. Meu Deus. Ele foi pro psiquiatra no dia seguinte. Era a reencarnação. E eu me lembro que eu falei para ele, meu Deus, esse pessoal que vai mudar as relações já está na Terra. Porque a menina tinha 4 anos. Sabe? E ele ainda falou pra mim, eu tenho pena dos homens que se apaixonarem por ela. Eu falei, não é pra você ter pena, não. É pra você saber que no futuro haverá um tipo de relação em que os dois serão praticamente iguais. E não vão exigir do outro, porque geralmente você exige do outro aquilo que você não está disposta a dar. Mas o outro tem que dar pra você. Entendeu? Você é carente, você é tão bonitinha, como é que nunca ninguém gostou de você do jeito que você quer, sabe? E a mulher é rainha disso. Eu me refiro à questão feminina, porque a mulher é a rainha de se achar deslocada, sabe? De se achar, meu Deus, o que faltou para mim? E existe uma mulher pior, que é a mulher depois dos 60 anos, que nunca casou nem teve filho, e faz o discurso de, eu fui uma pioneira. Ih, conheço muitas. Eu fui uma pioneira, porque eu nunca casei, nunca tive filho. Hoje e eu nunca senti falta. Mentira. Quem faz discurso está mentindo. Nos Estados Unidos, é completamente diferente. Quando acaba a palestra, a maioria da fila é homem. Aí a gente pensa assim, pô, é um país tão materialista, mas os homens são muito mais abertos a conversar do que as mulheres americanas. É mesmo. Eu fiquei impressionada com isso, a primeira vez que eu fui lá, há 8 anos atrás. Falei, gente, completamente diferente do que eu imaginava. E os homens que se perturbam lá com a questão do afeto, eles vão até o fundo do poço. Porque eu acho que o fato de serem materialistas também impede que eles tenham um limite, sabe? Já a mulher lá é muito diferente da brasileira, mas ela se preserva mais. Talvez é uma maior racionalidade, sabe? Aqui, a pessoa já chega perto de você e começa a chorar. Aí você já sabe. É o marido que foi embora, sabe? E que já tinha outra. E ela se culpa. Que outra é essa
que eu não pude ser. É a mulher aliviada, porque ele não trocou ela por outra mulher, trocou por um homem. Tudo isso existe, porque nós somos um mundo, um universo. O problema é que até hoje, seja dentro da doutrina ou fora dela, nós ainda nos escondemos, ainda não discutimos as nossas questões, sabe? Enquanto a gente brincar de contente nos nossos relacionamentos, seja com quem for, nós vamos ter problema. E aí eu queria saber de vocês, ouvindo muito o que a Maíse falou, essa questão cultural também, né? Porque ela disse aqui da diferença Sim. dos relacionamentos, de como as pessoas se colocam, Sim. tanto lá nos Estados Unidos como aqui. Nós sofremos uma influência cultural que talvez também nos inspire certas expectativas. Nós, desde criança, recebemos ali alguma orientação familiar, né? Cultural, no nosso contexto, que vai nos levar para um caminho do casamento, enquanto os homens vão para o estudo. Eu lembro de uma vez ver um podcast de um rapaz que ele é especialista em tours em cemitérios. E ele faz uma abordagem, de certa forma, sociológica. Ele falou que tinha muitos casos, por exemplo, de mulheres fantasmas, assombrações de mulheres noivas, que foram abandonadas. Por que você não vê no homem? Por que você não vê um fantasma, né? Essa é a terminologia que ele usava, a mulher do banheiro, a mulher da estrada, que eram mulheres noivas abandonadas, que iam se casar e sofreram um acidente terrível, né? Porque era isso que as mulheres eram criadas, né? Elas eram educadas para se casar. A perspectiva da mulher era o casamento. O final da novela era o casamento. Exato. Realizei-me, casei. Os filmes da Disney, casou e viveram felizes para sempre. Exatamente. Agora Essa não era a mais. perspectiva Obrigada, feminina. mudança dos tempos. Né? As coisas estão mudando, obrigada. E aí eu imagino que essa influência cultural da sociedade, ela também traz aí uma carga, né, para nós mulheres, que é muito difícil da gente desconstruir sozinha, principalmente se a gente foi criada ali num ambiente de relacionamentos desrespeitosos, eu não tenho grandes referências. De pouca valorização da mulher enquanto indivíduo, mas só colocando-a num lugar de servidão ou secundário, sem estimular as próprias habilidades ou aptidões. O espiritismo pode contribuir com tudo na nossa vida, mas também com essas questões, né, pessoal? Claro. Como que o espiritismo pode nos dar esse alento nesse ponto, da gente ressignificar essas pressões sociais, esse lugar que muitas vezes, ainda hoje, nós somos colocados? Então, eu acho que a gente tem que estudar, sabe? Assim, a importância do estudo da doutrina espírita é fundamental. Porque as pessoas, ao longo do tempo, elas vão pegando aquelas mensagens lá do Kardec e elas vão adaptando ao que elas querem acreditar, sabe? Ao que convém para elas, ao que convém ao centro espírita delas ou à comunidade delas. É um espiritismo à la carte. Sabe? Assim, Então, não é isso, gente. A gente tem que ir lá e ver, né? Assim, eu sou mulher hoje, mas eu fui homem na outra encarnação, ou eu serei na próxima. A gente vive essas experiências, né? Então, a partir daí, a gente já não devia diminuir a mulher ou o homem em situação nenhuma. Sim. Porque eu estou, mas eu não sou, né? Então, já é a primeira coisa, né? Outra coisa é esse mito do amor romântico, que as pessoas acham que vai chegar um homem ou uma mulher perfeita, o homem vem de cavalo branco, né? A mulher eu ainda não sei de que vem, mas eu sei que o homem vem de cavalo branco e vai ser maravilhoso. O cara tá no ônibus do lado de você, no banco do ônibus, você não olha para ele, porque ele tem que vir glamuroso, né? Ele não pode vir como sendo o cara que tá na parada com você, jamais, né? Então, assim, essa glamorização de quem eu vou encontrar, sabe? Em qualquer livro da doutrina, você vê que não existe. Porque nós estamos em processo de evolução. Cada um no seu patamar. Então, para que a gente está procurando essa perfeição se a gente sabe que não existe?
sabe? A gente sabe que senão a gente não estava aqui na Terra. A gente estava em outro planeta, a gente estava numa colônia qualquer, a gente estava fazendo outras coisas. Mas a gente está aqui ralando, né? E quem está aqui não está nesse mesmo patamar que a gente, né? Uns até melhores, outros piores. Né? Então, é falta de estudo para mim. Né? Então, a doutrina ela tem que esclarecer que cada um... E ela esclarece. É porque a gente não, às vezes, sabe lê-la. Ou não reflete no dia a dia. Tem gente que acha que a doutrina espírita é uma coisa para viver dentro do centro. E quando sai do centro, esquece tudo que estuda lá. Então, você acaba que consegue ser espírita dentro do centro, mas não fora dele. Não tem sentido, porque você vai lá só para buscar argumentos, buscar bagagem para você ser espírita no dia a dia, inclusive nos seus relacionamentos. Então, quando a gente estuda a indulgência, você tem, às vezes, com seu chefe, você tem com a vizinha, mas com o marido ou com a mulher você não tem. Né? A gente tinha uma frase, eu não sei se é de toda a família, mas a gente sempre escutou isso em casa. A caridade começa em casa. Lembra disso? Assim, a caridade começa em casa. E é isso mesmo. Sabe? Porque aquela casa, aquele núcleo familiar se comprometeu a fazer alguma coisa, a construir alguma coisa, mesmo que o núcleo familiar seja só de 2 pessoas. Não tenha filhos, não sei o que lá e tal. A gente tem um compromisso. E se a gente não é paciente, indulgente, caridoso, amoroso, condescendente com um parceiro ou uma parceira, mas lá no centro eu sou com todo mundo, eu sou o melhor professor, eu sou o melhor orador, e você não está conseguindo fazer isso na sua casa, está complicado. Mas tenta resolver. E se não der certo, diz assim, vamos parar por aqui? Sabe, vamos parar por aqui e recomeçar de outra forma? Porque é tão bom quando você vê, às vezes, um casamento às vezes não dá certo. Mas quando aquele casamento acaba e as pessoas continuam amigas, continuam uma podendo contar com a outra, isso não há problema. E as pessoas questionam, nossa, mas assim... fulano se divorciou, meu Deus, vai ter que encontrar com aquela pessoa na outra vida. Gente, sabe, assim, isso não é castigo. Né? Isso é uma conjunção. Vamos ver, será que vai ter que encontrar? E se encontrar, pode ser super positivo. Porque você, nessa vida, resolveu... Peraí, antes da gente se matar, e nós estamos vendo o índice altíssimo de feminicídio aqui na nossa cidade, né? Em Brasília está tendo muito, mas em outros tem também. Assim, por que não parou antes, não continuaram amigos, para continuar a se afetar de outra forma? Né? E não entrando dentro de um lar, a violência, a agressão, e prejudicando, às vezes, os filhos, né? Prejudicando a autoestima de cada um. Então, assim, talvez a gente pense nessa coisa do mito do amor romântico, né? Nessa coisa da gente ser educada para casar, a gente tenha que trazer essa discussão para dentro das aulas de estudo sistematizado, por exemplo. Fica a dica, fica o convite. Você que é professor, facilitador, monitor, vamos fazer acontecer. É isso. E sem falar que cada caso é um caso. Tive uma amiga que ficou casada há 16 anos, apaixonadíssima pelo marido, até depois da separação, teve 4 filhos. Mas ela se atormentou com a separação porque ela era espírita e pensava, meu Deus, na próxima vida eu vou ter que encontrar ele de novo. E aí ela me ligava, porque ela tinha insônia, ela me ligava de madrugada, né? Deprimida. Ó a caridade. Aí eu ficava escutando. Aí um dia, um espírito amigo me disse, diga a ela que não é necessário voltar como marido. Ele pode voltar como filho. Nunca mais ela se deprimiu. A gente se encontrava, ela dizia, Maíse, eu já estou pensando nas chineladas que eu vou dar nele. Pronto, ela se realizou com aquilo, sabe? Uma vez uma senhora foi procurar o Chico e disse assim, Chico, meu marido é formidável, somos tão bem casados, nos adoramos, mas a minha mágoa é que ele fica do lado de fora do centro. Eu participo e ele não. E aí o Chico disse, minha filha, mas Jesus quer que nós sejamos bons, não que nós sejamos espíritas. Feliz de você que tem um marido bom. Não importa que ele fique no estacionamento, que ele te espere do lado de fora.
né? E ela tinha um casamento maravilhoso. Então, no fundo, nós temos ilusões também, sabe? E Emmanuel dizia, só se desilude quem se iludiu. Os espíritos são claríssimos. A gente aqui tem dificuldade de ler e entender. A gente projeta nossas expectativas. Exatamente. No outro, né? Sim, o mesmo Emmanuel dizia, solidão é pausa de reajuste afetivo. E se você tem uma vida inteira para ficar sozinha? Para ter outros amores, para exercitar outros carinhos que não sejam do casal, sabe? Seja o casal quem for. Mas as pessoas querem sempre, como você disse, e Patrícia, o amor romântico, sabe? Aquilo que vai me realizar. E tem casamento que realiza? Claro que não, sabe? E graças a Deus já se falava do divórcio no Evangelho segundo o Espiritismo. Mesmo assim, você encontra pessoas, sabe? Que perguntam, por que você nunca se casou? Você é tão simpática. Ou então, por que você se divorciou? Né? Isso é um absurdo. Porque existem motivos que são principalmente a nossa saúde mental, a saúde do nosso coração, porque há desrespeitos que são impensáveis. Então chega uma hora que não tem religião, não tem doutrina, não tem espírito que vai dizer... Aliás, os espíritos bons nunca dizem o que você deve fazer. Porque a cada um segundo suas obras, disse Jesus, não é? E cada um de nós vai prestar conta de si mesmo. Você vai olhar para o lado e dizer, nossa, eu fui casada com esse cara. Mas ele está prestando conta da parte dele e você da sua. Então, infelizmente, muitas moças assassinadas por seus companheiros tiveram muitos sinais, mas dependiam financeiramente, dependiam afetivamente, por incrível que pareça, porque você olha a pessoa na televisão, você não acredita que a pessoa se iludia com aquele senhor, né? Hoje de manhã, depois da 32ª mulher a ser assassinada em Brasília, uma juíza disse, é bom lembrar que pela própria justiça, o pai que mata uma mãe na frente de um filho tem a idade que o filho tiver, também vai ser penalizado pela violência que fez ao filho. Sabe? Semana passada, só para encerrar, uma moça foi assassinada, o filho de 4 anos foi testemunha. A delegada disse que todo mundo chorava, porque quando o menino de 4 anos entrou na delegacia, disse, o papai matou a mamãe. Olha, sabe, tem coisas que não há doutrina espírita que explique, porque é você não tomar a decisão, você não se conhecer, sabe? Eu tenho a seguinte teoria, a pessoa sai da maternidade, ela já recebe um cartãozinho, sua terapia começa dia tal. Porque terapia devia ser uma coisa obrigatória na vida Sim, de um ser humano. eu concordo. Olha, você sabe que a terapia é usada no mundo espiritual fartamente. Sabe? Depois que a pessoa desencarna, antes da pessoa preparar a vida dela. Então, quando a gente fala de afeto, nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando de dedicação, de doação, se você quiser, né? Porque tudo é a nossa vontade, né? E também de um caminho que você não sabe onde vai te levar, mas que seja o mais prazeroso possível. E o mais digno possível, Mas né? é claro. Porque se realmente, como ela falou, né? Às vezes as mulheres já estão tão acostumadas à doação, né? E ao maltrato também. Ao maltrato. Então, eu vou manter aqui porque tem filhos juntos, né? Mas o importante é que tenhamos uma vida digna, né? Exatamente. E a gente falou em todos os momentos de amor ao outro, mas eu acho que uma boa palavra que o Espiritismo também alimenta muito é o auto-amor. A partir do momento que a gente entende o amar ao próximo como necessidade fundamental, a gente entende que eu não necessito estar num relacionamento amoroso doentio, ou em qualquer relacionamento doentio. E a gente também entende que não há necessidade de eu me envolver em um relacionamento amoroso apenas por pressão social. Porque falamos muito sobre as pessoas que desejam relacionamentos amorosos e não conseguem se ajustar. Mas há também muitos aqueles que estão perfeitamente felizes com seus afetos de outras naturezas. Mas é claro. E acabam se relacionando por pressão social.
Alguns ainda têm, em seus círculos pessoais, a pressão para... Nossa, mas essa pessoa tá solteira até hoje? Ela é esquisita. Ai, tem alguma coisa de errado com ela. E aí, a doutrina espírita realmente reforça essa ideia de que há vários propósitos para uma existência e que essa existência não deve necessariamente se centrar na construção de uma família... se resumir nesse Exatamente. relacionamento. Inclusive, essa é uma questão que eu queria saber de vocês, né? Vamos supor que a gente entendeu que a gente tem várias outras possibilidades a serem trabalhadas nessa encarnação, na nossa vida. Estamos em solitude. Como que a gente pode, nesta condição, não é verdade, lidar com a demanda afetiva que nós temos, né? Quais são os outros aspectos durante a vida que a gente pode suprir essa demanda afetiva que a gente tem, não necessariamente num relacionamento amoroso, romântico, né? Quando esse propósito é verdadeiro, a gente tem muitas outras opções de estar se relacionando, né? A gente pode se relacionar com uma causa, né? Uma causa de proteção à natureza, de ajuda a idosos, a crianças, ou uma causa humanitária qualquer, né? Então, é alguma coisa que você se dedique como você se dedicaria a um relacionamento, de corpo e alma, coração e mente. E quando dói? Então, é isso que eu vou falar. Às vezes, a pessoa diz... Não, tá tudo bem, eu prefiro ficar na solitude, né? Que é até uma palavra bem da moda. Mas olha bem, será que essa solitude não é também, às vezes, uma zona de conforto? Porque quando você tá na solitude, ninguém te provoca, ninguém te incomoda. Sabe, você não tem que dividir aquele espaço da sua casinha toda arrumadinha, toda bonitinha com ninguém, sabe? Você não tem que mudar a hora do seu esporte para estar com a namorada, sabe? Você não tem que deixar de viajar com os amigos porque seu namorado, a sua esposa diz assim, não, sozinho com eles eu não gostaria que você fosse. Né? Isso porque eu tô sendo bonitinha. Eu gostaria que você fosse. Ninguém fala assim, entendeu? Então, assim, aí essa solitude é mesmo uma coisa que tá tranquila dentro de você? E aí voltamos a se autoconhecer, a ir lá pra terapia e ver se tá legal mesmo, se defender os animais é bacana, se ter 5 cachorros e 7 gatos em casa é bacana, e tá te suprindo, ótimo, se for verdadeiro. Né? Mas se não for, se for assim, eu não quero sofrer, então não vou me relacionar com ninguém. Não, eu ceder? Não, eu não sou uma mulher para ceder. Eu sou uma mulher para que alguém faça as minhas vontades. Então eu não quero esse relacionamento, é melhor não ter ninguém. Né? E aí, onde está o desafio de estarmos juntos nessa caminhada? Né? Onde está o desafio que nós viemos aqui? Porque, assim, quem está morando em ilha está feliz que está sozinho, né? Mas está crescendo. Lei de porque sociedade, aqui a gente cresce no embate com o outro. A gente cresce quando o parceiro ou a parceira pensam diferente da gente. Né? Como pode essa pessoa tão bonita, cheirosa, bem educada, estar pensando diferente de mim? Como eu não sou, a minha verdade não é a dela. Meu Deus, né? Então, assim, às vezes essa solitude me passa, às vezes, ideia de algumas pessoas que eu conheço, que é uma coisa de, eu não vou mexer com isso não. Uma preguiça. Sabe, assim, é melhor não ficar com isso, com essa confusão na minha vida. Um comodismo. É um comodismo. Ou medo. Eu li né? uma coluna hoje de uma colunista da revista Cláudia, em que ela estava tão cansada, tão doída de tantos relacionamentos que não deram certo, que ela disse que achava que a próxima vez que ela iria se abrir para alguém seria na mesa de autópsia. Então, que palavras de coragem, incentivo ou alento a gente pode dar para essas pessoas que estão feridas ou desanimadas de tanto se deixarem afetar, mas sem uma correspondência? Ou então, às vezes, com uma correspondência não muito agradável? Eu acho que encontrar um grande sentido de vida, que não seja o relacionamento amoroso.
como disse a Patrícia. E tenho certeza que existem montes. E tenho certeza que eu falo para pessoas da minha idade, mês que vem eu vou fazer 66 anos, eu fiquei casada há 30 anos, no início foi muito bom, depois foi muito ruim. Né? Tenho uma filha maravilhosa. Tudo bem, deu tudo certo, também deu muito errado. Mas o interessante é você não se deixar vencer. É você saber que mesmo quando foi ruim, você, num certo momento, tomou a atitude certa. E tem uma coisa tão confortável, que só a maturidade traz. É quando seu telefone toca e você não fica alterada imaginando que é um paquera. Porque isso também é desgastante. Quando a gente é jovem, a gente acha isso o máximo. Mas depois você olhando para trás você diz, meu Deus, como eu sofri por gente que não merecia. Sabe? E é terrível isso, porque eu acho que só o tempo é que traz uma maturidade, por mais madura que você seja, eu já com 11 anos já era velha, mas é interessante você perceber que vai mudando, né, a sua proposta. Ela falou sobre só chegar na mesa de autópsia, mas até lá vai ter tanta coisa boa para viver, coisas inesperadas que vão surgir porque a vida traz. Sabe? As forças do bem trazem coisas maravilhosas. E você se acha e percebe que é tão ou mais feliz do que quando os seus sonhos de amor davam certo. Mas é preciso realmente ter essas alegrias, sabe? Que é como você perder 10 quilos sem perceber como. Nunca tive essa por isso que eu tô citando. Porque a gente tem umas coisas assim impossíveis. E a gente é tão para baixo que a gente imagina logo, será que eu tô com alguma doença? Não tenha dúvida. A gente sempre passa por isso, não é? Interessante, uma vez um senhor chegou para mim e falou assim, a senhora é muito exagerada. Não gostei da sua palestra, porque a senhora é muito exagerada. A senhora falou que toda a família se reúne para se resolver. E eu tenho uma mulher magnífica, tenho 3 filhos homens maravilhosos. Nunca ouvi nada. Nós somos de uma harmonia extrema. Virou as costas e saiu. Um amigo espiritual muito engraçado virou e disse assim, ele aguarde as noras que ele vai ter. Então, não tem jeito. Às vezes você se isola, como a Patrícia falou. Não quero isso. Não vou atender esse telefonema. Não vou nesse convite. Mas cai no seu colo. Se você tiver que passar por um ensinamento que é fundamental para a sua alma imortal, cai no seu colo. Eu prefiro acreditar que nós vamos na direção dos nossos ensinamentos. Porque aí o controle é nosso, sabe? Eu posso dizer, eu escolhi aquilo. Eu não fui levada por uma onda, por um engano, sabe? Por uma ilusão. Porque depois, quando você olha para trás, as ilusões se esfumaçaram. E nós temos algo maior que é sermos imortais, que é cuidarmos de nós. Porque, por enquanto, o corpo físico é a maneira, é o lugar da nossa alma se manifestar. Um dia não será. Não é? Então, nós teremos que estar preparados para isso também. Acreditamos em tanta coisa maluca que aparece dentro da doutrina espírita e não acreditamos que tudo está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos e nas nossas escolhas. Tomar as rédeas, né? A gente precisa tomar as rédeas. Mas é claro. Homens, mulheres, adolescentes, sabe? Precisamos saber que a vida é aquilo que nós escolhemos. Pegando esse gancho da escolha, como que conseguimos fazer escolhas mais saudáveis no campo dos nossos relacionamentos? Como que a gente pode, quais as precauções? Dá um Google no nome da pessoa. O que podemos fazer? Eu recomendo. Mas o que podemos fazer para, quando decidirmos de maneira madura, equilibrada, plena, entrarmos num relacionamento, não acabarmos nos colocando numa situação difícil? Vamos lá. Eu acho que é nos autoconhecendo. Né? Quando a gente tem segurança de quem a gente é, do valor que a gente tem, né? E do que a gente busca de verdade, a gente sintoniza
com uma outra pessoa assim também. Né? Tem uma outra coisa que é um dito popular que diz assim: fulano tem dedo podre para escolher a pessoa. Já ouviram falar? O tempo inteiro. Pois é. Fulano tem dedo podre. Só encontra parceiro ou parceira que apronta com ele, apronta com ela. Mas não é isso, gente. É uma questão de sintonia. Se a gente sintoniza com o que é bom, com o que é luz, com o que é amor, com o que é generosidade, a gente olha e diz assim: então... ok, é mais fácil chegar uma pessoa assim pra gente. Ô, Patrícia, só pra gente entender, quando você fala sintonia, não é a lei da atração, não, né? Não, essa questão do autoconhecimento. Isso, porque às vezes eu sou uma pessoa tão insegura que eu acho que isso tá bom, né? E aí eu vou atrás desse tipo de... não mereço por algo isso melhor. Que eu falo, eu tenho que me autoconhecer. Autoestima, né, minha amiga? Autoestima, eu tenho que saber que eu mereço, sabe? Isso. E quando eu falo eu mereço, apesar do programa ser para mulheres, tem muito homem achando que não merece também, mas o viu, programa gente? é para todo mundo. Exatamente. Mas na visão feminina, né, eu vejo que tem muito homem que hoje tem até medo desse empoderamento da mulher. Então é importante que a gente diga para ele que ele também merece uma pessoa legal, né? Mas o mais importante é que nós saibamos quem nós queremos do nosso lado. O que cabe dentro das nossas expectativas ou não. Mas uma coisa a gente tem que saber, e eu acho fundamental isso. A gente começa a se relacionar com uma pessoa e sendo uma pessoa. Mas o tempo passa e todos nós mudamos. Nós mudamos ao longo de todos os nossos aprendizados, de todas as nossas vivências, das novas pessoas que nós conhecemos. Então, pode ser que eu hoje escolha estar do lado de uma pessoa, mas daqui a 10 anos, tanto eu quanto ela, sejamos completamente diferentes do que somos hoje. E aí, é bacana estar do lado dela ainda ou não dá mais? E a gente tem como avaliar isso. Existe um teste, um aplicativo que eu possa baixar? Tem a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua leveza de viver. Quando a gente acorda e a gente diz que bom, hoje eu vou ver aquela pessoa. Ou então a gente acorda até do lado dela e diz que bom eu estar aqui do lado dela. Quando isso não acontecer mais... o app coloca um pontinho vermelho, exclua, entendeu? Aplicativo. Porque quando você não está mais feliz do lado de alguém, não tem sentido você estar do lado dela. Então, essa é uma avaliação que a gente pode fazer conjuntamente, né? Num relacionamento amadurecido, né? A gente consegue fazer essa avaliação. Sem dúvida, a gente não vai ser aquela pessoa que fez os votos lá quando a gente casou, não é verdade? E tomara que sejamos melhores. Eu não gostaria de ficar a mesma para sempre, não. Não, Então, como né? espíritas, nem devemos desejar isso, né? Então, uma avaliação constante que a gente pode fazer. E aí, pegando um gancho também que a Patrícia disse sobre essa questão, né? Dos homens, às vezes, até se sentirem intimidados com essa questão do empoderamento feminino, a gente fala aqui, a dica é não se assustem, pelo contrário, A isso gente é tão é empoderada, positivo. mas a gente é legal, não é um defeito. E não é só isso. É positivo, inclusive, para os homens. Porque nesse processo, a gente deixa de exigir deles coisas que não é da conta deles. Deixa né? de relegar Uma demanda responsabilidades. afetiva, uma carência que eles não precisam e não deveriam ter que arcar, né? Imagina, antigamente os homens, eles tinham que ser o provedor familiar. Que responsabilidade, que pressão. Imagina, eu lembro de ouvir um tio falando, eu não tenho direito de morrer. Ai. Imagina o tanto que isso é pesado. Então, esse empoderamento feminino, ele vem para aliviar, inclusive, os relacionamentos, né? E aliviar a carga masculina. A carga masculina. Se estamos que com está nesse eles, é relacionamento. por escolha, e não por imposição, não por medo, Isso. não e por aí a dependência. parceria fica muito mais leve, né? A gente tá junto porque quer, né? Mas E tem coisas assim, por que não perguntar, mesmo que você esteja 50 anos com uma pessoa, você está bem? Importante ter essa reunião de alinhamento. hein? Tem Eu que tô fazer. aqui. Sabe, não é só, hoje não é mais o provedor, porque praticamente todas as mulheres têm o seu próprio sustento, mas eu tô aqui.
Vamos sair para conversar. A casa onde a gente mora, muitas vezes, não é o lugar. Vamos a um restaurante, vamos a uma cafeteria, vamos conversar sobre nós, para resgatar quem nós fomos. Porque é claro que há mudanças, mas nós também temos que lembrar daquilo que nós fomos, da escolha que nós fizemos naquela época, se essa escolha ainda está valendo, não é? Não estamos querendo derrubar o casamento de ninguém, mas você não consegue, nós ainda estamos numa fase da nossa evolução, em que uma vez infelizes, raramente nós não espalhamos a nossa infelicidade, sabe? Essa de dizer, eu sou casada há 50 anos, sou péssima, como não tenho felicidade, mas escondo muito bem, não existe. Se existiu, foi há 800 anos atrás, sabe? Eram outras mulheres. Eram mulheres que se submetiam, que tudo que viesse era uma esmola bem-vinda. Hoje, de jeito nenhum, sabe? A mulher está lá para discutir as questões dela, não está bom, tchau e benção, mas nem todas, né? E no dia em que todas tiverem a sua voz, aí nós poderemos dizer que esse terceiro milênio, que todo mundo acha que já chegou, realmente estará. Porque não existe terceiro milênio se nós não nos transformarmos individualmente, coletivamente. Nós ainda estamos sonhando com o que virá. Para a minha geração, não vai ser nessa vida. Porque a minha geração está no poder no mundo inteiro e só fazendo bobagem. Então, a minha geração, coitada, vai deixar para outra. E nós viemos vendo uma geração que rompeu barreiras. E eu me lembro que eu tinha 12 anos, quando em 68 os estudantes foram para as ruas de Paris, e eles colocavam na parede, exijamos o impossível, porque o possível pode esperar. Aí eu me lembro que eu tinha 12 anos, mas eu já estava quase no espiritismo, eu ficava feliz, eu dizia, meu Deus, eles estão brigando pela minha geração, a minha geração não vai precisar fazer nada. Foi tudo para o buraco. Porque o ser humano está sempre se reavaliando, sempre tendo dificuldades muito grandes que ele não admite. Seja dentro ou fora de qualquer religião, você só vai mudar no dia em que não mudar for tão desconfortável que você não vai ter outra saída. Você vai ter que mudar. Não tem para onde fugir. E isso eu ouvi uma vez de Dr. Bezerra de Menezes. Não foi de nenhum encarnado, não. Sabe? Eu vi uma outra. Eu me lembro que na minha ilusão dos meus 17 anos, eu ouvi Dr. Bezerra dizer para uma amiga: o amor também acaba. E ninguém ama só uma vez. Eu achava que o amor que me aparecesse ia ser da vida inteira. E eu vi um espírito como ele dizer essas duas frases, que a gente esquece. Esquece. Você ama muitas vezes, ama com mais ou menos intensidade, valeu ou não a pena, mas tudo são experiências, não é? Sem dúvida. Olha, meninas, a gente já está com o tempo aí contado, mas acho que cabe aqui mais uma última pergunta. Pode ter mais 3? Não. Vamos fazer acontecer, produção? Mas olha só. Tá bom, desculpa, vamos lá. E aí, estamos aqui num relacionamento afetivo, feliz, né? Nos encontramos, mas e quando acontece de a gente não conseguir se acompanhar, por motivos diversos, né? Mesmo quando nós escolhemos caminhos diferentes, né? Somos amigos, conseguimos ser parceiros em outros níveis, ou então, quando um de nós desencarna prematuramente, como que a gente pode continuar a nossa luta aqui, né? Como seres encarnados mesmo, como que a gente consegue lidar com essas situações tão difíceis assim, de separação de corações que a gente... O peso da saudade. O peso da saudade, né? Nossa, tinha que terminar desse jeito, gente? Acho que podia ter terminado com uma outra coisa, assim, mais up, né? Porque é um aprendizado, né? É mais um. E não é fácil de encarar isso, né? Não é fácil encarar que você não pode viver ao lado da pessoa que você gostaria de viver, né? Não é fácil você saber que chegou a hora dela desencarnar, por exemplo, como você deu o exemplo, mas ela não vai viver todos os sonhos que nós vivemos juntos aqui, né? Nós não vamos realizar esses sonhos juntos. Gente, isso é muito dolorido. É, né? O exercício do desapego depois do apego. Né? Exatamente. E
A gente é apegada até em roupa. Tem aquela roupa que a gente não quer dar, aquele sapato que a gente se apega. Imagina uma pessoa que é um universo, né? E que a gente ama e que a gente tem uma sensação tão boa de estar com ela, né? E eu acho que é isso que pode levar a gente para frente. É nunca esquecer a sensação boa que a gente teve ao estar do lado dela. Mesmo que ela não queira ficar com a gente, ou que ela até morra, né? Mas aqueles momentos bem vividos são momentos que a gente não deve esquecer nunca. Que a gente deve viver mesmo, viver de verdade, sabe? E aproveitar ao máximo. Porque o dia que não tiver mais, a gente vai ter boas lembranças. Eu acho que é isso. Não sei, mas isso é uma coisa dificílima para uma canceriana como eu. Olha, eu amo essa história porque tem tudo a ver quando você está ao lado de uma pessoa que te põe para baixo. E há pessoas que têm o domínio do outro porque sabem as cordas que vão puxar para que o outro diga, nossa, sem ele eu não sou ninguém. Nossa, sem ela eu não tenho brilho algum. Que bom, né, que ela está do meu lado. Isso é muito triste e, infelizmente, muito comum. Então, um menino de 8 anos pintava junto do pai na garagem e o pai olhava e dizia, mas você é péssimo. Você é horroroso. Eu não sei como você é pior. Se com guache, se com cera, se com lápis. O pai pintava, ele pintava do lado do pai. E o pai olhava e colocava o menino de 8 anos no chão. A mãe, uma espanhola, chamava o menino e dizia, não te preocupes com o que teu pai fala. Porque eu sei que se fores para a política, serás o presidente desse país. Se fores para a ciência, serás um grande médico. Se fores para qualquer área da vida, serás grande. E ele, com mais de 90 anos, com saudade daquela mãe, na porta de casa, falando aos repórteres, disse, eu quis apenas pintar e me tornei Pablo Picasso. Nossa. O maior pintor do século XX tinha um pai que acabava com ele. E às vezes nós temos aquela pessoa como uma referência, como um amor, mas ela não nos ama. Então, quanto mais para baixo ela nos colocar, mais ela acha que terá domínio sobre nós. E o problema dos homens de hoje, apavorados com o patriarcado que está acabando, é que as mulheres estão podendo dizer a eles, eu vou buscar outro caminho. Porque ou eu sou amada do jeito que eu sou para me tornar melhor do que eu sou, ou então acaba aqui. Por isso eu acho que quando a gente acorda, a gente deve pedir às forças do bem que nos aponte caminhos. Porque os caminhos que as forças do bem, fora de qualquer religião, nos apontarem, são os caminhos para a nossa vida, para as nossas descobertas, sabe? Para não deixar ninguém dizer que nós somos só metade do que nós podemos ser. Que não há coisa pior que a pessoa possa fazer conosco, sabe? Nos convencer de que nós não somos tudo, sejamos homens, mulheres, que nós podemos ser. E eu tenho certeza que todos nós vamos conseguir. E tem outras vidas também. Se não conseguir nessa, consegue na próxima. Exatamente. Ainda bem que a misericórdia divina olha por nós, que cada um de nós temos os nossos mentores, nossos espíritos familiares, né? E amigos que nos querem tão bem, para levantar a nossa autoestima, para nos lembrar, né? De que nós todos somos capazes. É verdade. Viu, Patrícia? Terminamos com up Que aqui. bom, que bom. Uma nota... Relacionamentos são caminhos de aprendizado, mas jamais devem ser prisões emocionais. Amar não é se anular. Amar é crescer com o outro. E quando isso não acontece, o verdadeiro amor é deixar ir. Como Maíse Braga tão corajosamente compartilhou, você só muda no dia em que não mudar se torna insuportável. E sim, o amor também pode acabar. E está tudo bem. Você não veio para esta vida para ser metade. Você veio para ser inteiro. A doutrina espírita não pede sacrifícios de alma, mas consciência, lucidez e coragem. O que não te eleva, te adoece. O que não te fortalece, te arrasta. Então hoje, faz um pacto com a sua alma, de nunca mais se diminuir para caber no amor de alguém. Porque como disse um espírito elevado a Maíse, ninguém ama só uma vez. E o amor verdadeiro é o que nos faz melhores.
Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desse despertar. Deixe aqui nos comentários. O que essa reflexão tocou em você? Você já se perdeu em nome do amor? Se inscreva e siga com a gente nessa jornada de libertação e luz.